Olá! Vamos simular hoje um teste usado em entrevistas de emprego. As questões foram baseadas em processos seletivos para cargos nas áreas de negócio, como vendas, estratégia, marketing e finanças. Geralmente esses testes têm 30 minutos de duração e você não terá tempo para fazer as coisas manualmente. E também ninguém vai fazer perguntas teóricas sobre Excel. Você vai ter que pensar em qual ferramenta usar para resolver cada um dos problemas apresentados. Todas as questões são sobre um supermercado fictício, o Supergen. Então chega de papo e vamos para o teste. Primeira questão. Realce com fundo verde as células cujos valores são iguais ou maiores que a média mensal de todos os valores. Nesse tipo de teste, você não deve fazer nada manual, como por exemplo, pegar uma célula qualquer e pintar de verde. Você tem que pensar em como automatizar o Excel para funcionar em qualquer cenário e com qualquer valores. Vamos ver quem é maior ou igual à média, mas a gente ainda não sabe qual é a média. Então, primeira coisa é calcular aqui a média dos valores. Igual, média, abro parênteses e seleciono todos os dados, fecho parênteses e dou Enter. É importante você deixar sempre os valores organizados. Então, você pode colocar um pouco de borda, você pode pintar, por exemplo, aqui o título com alguma cor e a letra com outra. Claro que você não precisa perder tempo fazendo isso, mas é importante deixar a sua planilha organizada. Agora sim, eu posso comparar cada um dos valores e pintar de acordo com o resultado. Para isso, a gente vai usar a formatação condicional, porque eu vou pintar se os valores forem iguais ou acima de 47.444. Então, eu vou selecionar todos os dados, formatação condicional, nova regra. Formatar apenas as células que contém o quê? Um valor maior ou igual à minha média. E, se ele encontrar, eu vou formatar de verdinho claro, dou OK, mais um OK. E agora eu tenho todos os valores pintados. Se algum desses valores mudar, por exemplo, para 90 mil, ele também vai receber a cor verde. Então eu vou voltar aqui para deixar os valores originais. Você nunca deve mexer nos valores originais, a não ser que esteja definido no enunciado do exercício. Vamos para a segunda questão. O Supergen quer criar um programa de fidelidade para os clientes. O objetivo é aumentar as vendas, oferecendo ofertas e serviços. Indique se os clientes abaixo devem ou não ser convidados para o programa de acordo com a elegibilidade de cada um, a partir das premissas do quadro ao lado. Então a gente tem esse pequeno quadro aqui que traz as duas premissas, as duas condições para um cliente ser ou não convidado para o programa. A frequência mensal tem que ser até 3 vezes e o ticket médio deve ser maior do que R$200. Essas duas condições aqui devem ser cumpridas ao mesmo tempo. É frequência mensal até 3 vezes e, ao mesmo tempo, ticket médio acima de R$200. Então, com essa frase em português, eu já tenho aqui como eu vou decidir. Eu vou colocar a função E dentro da função C para analisar os dois critérios ao mesmo tempo. Então, se a frequência mensal for menor do que 3, aqui pode surgir uma dúvida se inclui o 3 ou não. Se você puder perguntar isso para alguém, ótimo. Se não, você pode considerar uma das duas opções e até deixar um comentário depois na sua prova. A gente vai ver como é que vai fazer isso. Então, se a célula C4 for menor do que 3, então eu não estou considerando 3 dentro da frequência aceitável e, ao mesmo tempo, o ticket for maior do que 200, fecho parênteses do E. Se tudo isso for verdadeiro, a pessoa vai fazer parte do programa. Se não, a pessoa não vai fazer parte do programa. Fecho o parênteses e dou Enter. Então, esse primeiro cliente não vai fazer parte do programa, mesmo que ele tivesse uma frequência menor, ele continuaria não participando, porque ele não tem um ticket médio. Vou copiar essa fórmula para os outros. E aí eu tenho alguns clientes aqui que vão fazer parte do programa. Eles têm ticket médio acima de R$200 e frequência mensal até 3 vezes. Aqui, no caso, você pode indicar
que você, vou colocar até um asterisco aqui, não foi incluído o 3 vezes ou algo assim, porque mostra que você conseguiu resolver o exercício, mas houve uma dúvida aqui na interpretação. Vamos à terceira questão. Utilize apenas fórmulas para calcular o total da folha de pagamento de cada departamento. Uma tabela dinâmica resolveria facilmente essa questão, mas justamente o que está sendo avaliado aqui é se você tem uma alternativa para a tabela dinâmica. Uma solução possível é usar o soma C. O soma C, eu vou buscar o intervalo onde eu estou buscando os dados. Então, aqui eu estou falando de departamentos. Então, eu posso selecionar aqui a coluna D, ponto e vírgula. Quais são os critérios? Cada nome aqui de departamento. Vou selecionar aqui a célula I4, ponto e vírgula. Se ele achar vendas, o que ele vai somar? Vai somar o salário base. Fechei parênteses e dei Enter. Aqui eu consigo copiar direto para os outros departamentos. Lembrando que se houvesse mais de uma condição aqui, eu deveria usar o soma Cs. Questão 4. Crie uma tabela dinâmica ao lado dos dados abaixo para apresentar o total da folha de pagamento por departamento e por filial. Agora sim, temos a tabela dinâmica. É uma tabela dinâmica com duas categorias diferentes, departamento e filial. O exercício não diz se é para fazer em formato de matriz ou não, então você tem a liberdade de escolher qual é a melhor opção. Uma coisa importante do enunciado: a tabela tem que ficar ao lado dos dados, ou seja, nessa mesma planilha. Clico nos dados e em inserir tabela dinâmica. Aqui eu vou escolher planilha existente e vou definir que o local vai ser a célula K3 para ficar do lado dos dados originais. Dou OK. E agora vamos para os dados. Departamento e filial. Normalmente a gente coloca o que tem em menor quantidade nas linhas e o que tem mais quantidade nas colunas. Então, vamos separar aqui o departamento nas linhas e as filiais, que são em menor número aqui na coluna. E na área de dados, vou colocar o salário base para ele somar. Então, aqui eu tenho a tabela dinâmica em formato de matriz. Eu estou usando linhas e colunas. Mas eu poderia também fazer num formato diferente, respeitando a ordem aqui do enunciado. Então, a pessoa quer por departamento e por filial. Então, a filial vem abaixo aqui do departamento. Então, ele primeiro está quebrando por departamento e dentro do departamento, logística, por exemplo, ele está abrindo em filiais. De novo, como o enunciado não definiu qual é o formato, você tem a liberdade de escolher essas duas opções. Vamos para a última questão. Separe o departamento e a filial de cada funcionário em duas colunas separadas. Aqui é um exercício de limpeza de dados, ou data cleaning. Eu tenho aqui departamento e filial tudo junto. No meio, entre eles, eu tenho uma hashtag. Então, eu tenho que quebrar nessas duas colunas. Uma parte do texto vai para departamento, a outra parte vai para a filial. Eu tenho dois meios de fazer isso. No Excel mais antigo, eu só tenho uma possibilidade, que é selecionar os dados. Aqui eu vou dar Shift e vou clicar. Venho em dados, texto para colunas, e eu vou escolher aqui o delimitado. Então, a minha quebra vai ser delimitada por um caractere específico. A avançar, vou colocar aqui outros, vou colocar a hashtag. Então, repara aqui que ele já fez para mim a divisão. Vou avançar e eu vou indicar aqui que o meu destino vai começar aqui na D4. Então, eu estou indicando onde ele vai colocar os dados. Clico em concluir. Se ele der essa opção e eu não tiver nada importante aqui, eu posso pedir para substituir. E quando eu dou OK, eu tenho a divisão vendas e filial 11 direitinho para cada uma das linhas. Um outro jeito de fazer, eu vou dar Ctrl Z aqui para voltar, é usando uma função mais ou menos nova no Excel, só tem no Excel 365, chamada dividir texto, que vai fazer a mesma coisa do texto para colunas.
O primeiro argumento é qual é o texto que você quer tratar. Então, vou selecionar C4, ponto e vírgula. E aqui eu indico qual é o delimitador, ou seja, o que está separando um dado do outro. Fecho o parênteses e dou Enter. E ele já preenche para mim o departamento e a filial. Aqui, se eu copiar para baixo, eu clico e arrasto para baixo, ele já completa para mim. Os 2 cliques aqui não funcionam. E com isso terminamos aqui o nosso teste. Na descrição você encontra outros vídeos para aprender com mais calma as ferramentas que a gente viu aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, aproveite para dar o like e compartilhar com os amigos. Um grande abraço e até a próxima!